prezados médicos residentes e futuros médicos. Hoje começamos mais uma aula do curso Medicina Diagnóstica, Interação Clínico-Laboratorial. Sejam muito bem-vindos. A aula que se iniciará agora será sobre como investigar endocrinopatias após a Covid-19, ministrada pela doutora Luciana Naves. Luciana é médica do grupo SEIB e endocrinologista. Além disso, ela possui doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, mestrado em Estudos Avançados em Endocrinologia pela Claude Bernard University, na França, e graduação em Medicina pela Universidade de Brasília. Antes de começarmos, gostaria de informar que todas as dúvidas podem ser enviadas pelo Q&A e ao final da aula elas serão respondidas. Além disso, também enviaremos o formulário de confirmação de presença no chat. Não se esqueçam que é necessário cumprir pelo menos 75% de presença para garantir sua aula, hein? Perdão, seu certificado. Sem mais delongas, doutora Luciana, seja muito bem-vinda também. Fique à vontade para iniciar a sua aula. Muito obrigada, Mariana, pela apresentação. Muito obrigada e bem-vindos a todos que estão participando dessa nossa discussão. Eu vou iniciar compartilhando a nossa tela. Perfeito. O nosso tema de hoje é um tema que está muito atual, todos nós que vivemos a dificuldade que houve na pandemia, e nós estamos a cada dia aprendendo novas situações que sucederam à Covid-19. Então, eu quero trazer para vocês algumas situações para as quais a gente precisa ficar muito atentos com relação à interpretação de exames laboratoriais em pacientes que tiveram Covid-19. Então, eu vou colocar alguns aspectos muito importantes de quando suspeitar de alguma endocrinopatia pós-infecção e como investigar. Nós sabemos que o vírus da Covid, o SARS-CoV-2, ele tem grande afinidade pelos receptores da enzima conversora de angiotensina, que são muito expressos em glândulas endócrinas, tais como a hipófise, a tireoide, o pâncreas, as suprarrenais, além de todos os tecidos-alvo que a gente conhece desde a primeira cepa que foi identificada dessa patologia. A partir do momento em que o vírus consegue se ligar ao receptor dessa proteína, nos tecidos específicos, ele pode gerar lesões citotóxicas diretas ou gerar uma autoimunidade secundária, além de um processo inflamatório gerado por citocinas. Então, nós sabemos que a diferença principalmente nos alvéolos, entre o estágio inicial e o estágio mais severo dessa doença, se relaciona com a tempestade de citocinas, em que eu agravo muito o quadro inflamatório daquele tecido em análise. Houve uma revisão muito interessante, publicada em 2022, agora em janeiro de 2022, sobre o impacto da Covid-19 no sistema endócrino. E nessa revisão é muito bem colocado que hipotálamo, hipófise, tireoide, a zona fasciculada e reticular do córtex da adrenal, o pâncreas endócrino e as gônadas podem ser impactados pós-infecção. O SARS-CoV-2, ele tem outros agravantes relacionados ao seu prognóstico. Pacientes obesos têm uma maior propensão a ter uma tempestade de citocinas maior, pacientes diabéticos têm um status pró-inflamatório que também complica o prognóstico dessa infecção, e os eixos endócrinos são alvo do vírus por si só. Portanto, a obesidade deve ser considerada em todo paciente, mesmo nessas cepas, que são cepas mais voltadas para o trato respiratório superior. A gente tem que se lembrar que o adipócito é um grande produtor de citocinas. E, além de citocinas, ele produz substâncias que são protrombóticas e pró-inflamatórias. Então, o tecido adiposo branco, por si só, ele predispõe a uma condição mais trombótica e mais inflamatória. E a resposta imunológica na obesidade, ela está relacionada com defeitos tanto na imunidade inata, com redução da ativação de macrófagos, como também na resposta imunológica adaptativa,
Porque eu tenho células B e T imaturas, redução na produção de interferons e um status pró-inflamatório. Isso pode se relacionar a uma menor eficácia da vacinação, não só da vacinação do Covid, da vacinação em geral, e resistência a tratamentos antivirais, e atraso na resolução de infecções virais. Isso já foi descrito com a influenza, já foi descrito com outros tipos de vírus, e a gente deve levar em consideração, então, que o paciente obeso terá uma resposta diferente diante dessa infecção. O tecido adiposo abdominal aumenta a produção de interleucinas, TNF-alfa, citocinas e uma resistência à leptina que está relacionada à resistência à ação da insulina e, consequentemente, aumento de fenômenos protrombóticos e pró-inflamatórios. Isso é interessante da gente reforçar porque pacientes obesos requerem um monitoramento dos marcadores inflamatórios na COVID, mesmo que eu tenha quadros supostamente mais leves, ok? E existe uma relação bidirecional entre infecções virais e obesidade. Uma coisa muito interessante, uma coisa muito interessante é que foi descrita uma regulação positiva do vírus sobre a adipogênese. Então, o tecido adiposo, ele é ruim para a resolução de uma infecção, porque, como nós já vimos, a produção de citocinas é maior, a chance pró-inflamatória e pró-trombótica é maior, mas o vírus da influenza e o vírus do SARS-CoV-2, eles podem ser pró-adipogênicos, aumentando ainda mais o tecido gorduroso abdominal, e isso pode levar a um círculo vicioso, né? Então, é difícil porque isso vai aumentar o estresse oxidativo e vai piorar o prognóstico da situação infecciosa do paciente. Já o diabetes, a gente sabe que o Brasil possui mais de 14 milhões de pessoas, sendo que mais de 60% dessas pessoas não sabem que tem diabetes. O que o vírus do Covid tem a ver com o diabetes? É que os estudos têm demonstrado que existe grande expressão dos receptores da enzima conversora de angiotensina nas ilhotas de Langerhans. E o vírus induz a uma degeneração higrópica, a uma proliferação intersticial, fibrose e perda da função das células beta. Então, o vírus, ele tem uma ação agressora direta sobre o pâncreas. Essa questão da lesão direta sobre o pâncreas, ela também pode ser um gatilho para uma autoimunidade pancreática secundária. Então, o vírus da COVID, ele tem sido descrito como um novo gatilho para o diabetes tipo 1, para o diabetes autoimune. Então, nós teríamos duas etapas. Uma primeira etapa de agressão direta do vírus e uma segunda etapa em que o processo inflamatório e fibrótico do pâncreas são resultado da produção de autoanticorpos logo após o gatilho ter sido desencadeado pela infecção viral. Então, nesses pacientes, eu vou ter marcadores inflamatórios muito mais elevados, PCR, ferritina, interleucina 6, dedímero, tempestade de citocinas pior, e isso pode estar relacionado com uma deterioração da síndrome respiratória, tá certo? Então, pacientes que foram avaliados, hospitalizados naquela época do Covid de 2020, foi visto que os pacientes obesos e diabéticos, eles tinham um prognóstico pior. Tanto considerando H1N1, o SARS-CoV, o MERS-CoV, a relação com o diabetes levou a 3 vezes mais internações em enfermarias e 4 vezes mais internações em UTI em relação a pessoas que não tinham diabetes. E, naquela época, em 2020, achava-se que o diabetes ele era um fator que predispunha ao agravamento da infecção. E hoje, né, já com quase 3 anos de estudo dessa doença, a gente sabe que o vírus é um agressor pancreático. Aquela posição do diabetes como um agravante da infecção, hoje a gente sabe que o pâncreas é um alvo da infecção. Então, o diabetes, com destruição de célula beta, ele é muito bem descrito na COVID. Então, o SARS-CoV, aparentemente, pode ser um gatilho para o desenvolvimento de um diabetes autoimune. Então, se eu tenho um paciente que não tinha intolerância à glicose, ele era euglicêmico e começa
a desenvolver uma glicemia limítrofe ou abre um diabetes, a gente precisa investigar se houve alguma produção de autoanticorpos. Então, a infecção, a partir do momento em que eu tenho uma agressão pancreática, eu vou ter um quadro inflamatório, vou ter um dano da célula beta e diminuição da secreção de insulina. Isso leva à hiperglicemia, e a hiperglicemia por si só aumenta o estresse oxidativo, aumenta a gravidade da infecção. Por outro lado, essa agressão pancreática direta, ela também pode levar à formação de autoanticorpos, tá? Então, na avaliação laboratorial do diabetes pós-Covid, é muito importante que a gente faça o controle da glicemia ou o uso de sensores para ver como vai ser o comportamento daquela glicemia, e a hemoglobina glicada pode ser equívoca, considerando que a doença, no momento em que ela aparece, ela tem um curso relativamente rápido, e a hemoglobina glicada pode estar referindo o período em que a pessoa ainda não estava infectada pelo Covid. Com relação à autoimunidade, os estudos têm mostrado que 1, 2 meses depois da identificação da infecção, são detectáveis anticorpos anti-GAD e anticorpo anti-ilhota naqueles pacientes geneticamente predispostos ao diabetes tipo 1. E a gente precisa rastrear complicações, sobretudo cetoacidose, e existem quadros neuropáticos agudos em hiperglicemias muito, muito elevadas. Certo? Então, com relação à função metabólica, esses são os aspectos mais importantes que eu queria salientar. Por outro lado, o eixo hipotálamo hipofisário também pode se relacionar com essa doença. Pelo mesmo motivo, eu posso ter dano hipofisário, inicialmente por uma lesão citotóxica direta do vírus, levando a uma hipofisite. Por quê? Porque a hipófise expressa muito o receptor para a enzima conversora da angiotensina. E já foram vistas sequências gênicas do SARS-CoV-2 também no hipotálamo. Então, tanto a hipófise quanto o hipotálamo são potenciais alvos do vírus. Se eu tiver uma hipofisite, eu posso, dependendo do grau de inflamação, ter deficiência central dos principais hormônios que regulam os eixos endócrinos. Um aspecto que tem sido muito descrito é um hipopituitarismo funcional durante essa inflamação. Esse hipopituitarismo funcional, ele pode se expressar com hipocortisolismo e hipotireoidismo central. Como? Bom, o ACTH, ele se liga em receptores para a proteína G, que são expressos nas células da suprarrenal. Tem sido descrito que o SARS-CoV-2 pode se ligar e bloquear a possibilidade de ligação do ACTH. Então, ele seria um agonista-antagonista do ACTH. Ele tem a capacidade de se ligar ao receptor para a proteína G do ACTH. A partir do momento em que ele se ligar, o ACTH já não se liga mais e eu tenho um bloqueio na resposta do cortisol ao estresse. Portanto, eu posso ter um hipocortisolismo funcional durante a infecção. Isso porque existe um mimetismo molecular do vírus com o ACTH impedindo a sua ligação. Então, eu preciso ficar muito atenta com relação a isso no paciente com COVID, porque se porventura, na fase aguda ou subaguda, ele se manifestar com um cortisol mais baixo, eu posso estar diante de uma insuficiência adrenal temporária, um hipopituitarismo funcional transinfeccioso. Como é que eu vou monitorar isso? Controle bioquímico. Quando é que eu suspeito dessa insuficiência adrenal pós-Covid? Pela hiponatremia persistente. O cortisol é um potente retentor de sódio, excretor de potássio. Se eu começo a perceber uma hiponatremia associada a uma dificuldade na retenção de sódio, eu posso suspeitar da insuficiência adrenal funcional ou permanente, a depender de como foi, se o comprometimento foi transitório na hipófise ou se houve uma lesão hipofisária tecidual. O controle clínico, a gente sabe que o cortisol por si só não é um bom marcador, mesmo porque em quadros graves a gente entra com corticoide e o cortisol passa a ser indetectado, considerando que os ensaios que nós temos laboratoriais, eles não dosam a maior parte dos fármacos contendo corticoide. Mas, clinicamente, eu vou observar que o paciente tem uma fadiga persistente e hipotensão postural. E no controle hormonal, eu vou ter um cortisol suprimido
mesmo num paciente sem corticoterapia prévia. Então, gente, o meu paciente que se recuperou do COVID e pode estar tendo um cansaço crônico, um mal-estar permanente já há alguns meses depois da infecção, vamos avaliar como é que está esse eixo corticotrófico por esse mecanismo que eu coloquei para vocês de ligação, dois mecanismos. Uma hipofisite por agressão pelo vírus ou uma hipofisite inicialmente desencadeada pelo vírus, em seguida com uma característica autoimune ou por ligação do SARS-CoV-2 no receptor do ACTH adrenal. Então, a investigação da insuficiência adrenal secundária, ela deve ser feita com o cortisol basal. Se nós tivermos um cortisol num ensaio de alta sensibilidade maior do que 15, o paciente está excluída a possibilidade da insuficiência adrenal. Entre 3 e 15, eu vou ter que partir para um teste de estimulação funcional, e menor do que 3, eu tenho uma grande probabilidade de insuficiência adrenal secundária. Esse guideline, ele foi publicado, eu sou uma das autoras, pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia em 2021. Tá? É uma diretriz da sociedade para a investigação do hipopituitarismo. Um outro aspecto extremamente interessante é a disfunção tireoidiana. Esse artigo foi publicado em 2020 e ele faz uma revisão da função tireoidiana antes, durante e após o COVID-19. Então, o autor pegou um grupo de pacientes que tinham TSHs determinados antes da sua admissão pelo COVID, observaram o que aconteceu na admissão e no follow-up. E uma coisa interessante é que eles viram níveis de TSH um pouco mais baixos na admissão hospitalar, e no follow-up, um percentual desses pacientes mantinha um TSH mais alto. Então, os pacientes mais graves apresentavam um TSH mais baixo, e existia uma relação inversa entre o TSH e a proteína C reativa, que é um marcador de inflamação. Então, aparentemente, alguma coisa estava acontecendo com aquela função tireotrófica nos pacientes mais graves do COVID lá em 2020. E o eixo tireotrófico, a gente sabe que TSH atua na tireoide, levando à produção de T3 e T4, que farão feedback negativo com a hipófise. Opa! E um outro aspecto que a gente tem que lembrar é que no tratamento de doenças mais graves, muitas vezes a gente utiliza o cortisol, os corticoides. Os corticoides têm um efeito de supressão na secreção de TSH, porque eles reduzem a sensibilidade hipofisária ao TRH hipotalâmico. E se o meu paciente tiver necessidade do uso de uma droga vasoativa, também ocorre uma inibição na produção de TRH, assim como com a somatostatina. Então, a tireoide, assim como a hipófise e a suprarrenal, são alvo de um processo inflamatório com uma autoimunidade secundária após o SARS-CoV-2. E uma coisa interessante é que isso foi descrito também com maior raridade, mas após a vacinação. Então, a resposta imunológica ao vírus ou à vacina, vocês podem ver que esse artigo é muito recente, saiu há um mês atrás, aproximadamente. A resposta imune, tanto ao vírus quanto à vacina, aumenta a expressão da proteína spike do SARS-CoV-2, que pode provocar uma reatividade cruzada no sistema imune, e os autoanticorpos são produzidos contra a tireoide, que podem ser bloqueadores ou podem ser estimulatórios. Então, eu posso ter um Graves, eu posso ter um aumento da TPO e um futuro desenvolvimento da tireoidite Hashimoto, assim como eu posso ter uma tireoidite subaguda ou uma tireoidite silenciosa. Então, o vírus da COVID também gosta da tireoide. Então, os mecanismos de alteração da função tireoidiana, eu tenho uma autoimunidade e uma reação inflamatória, levando a tireoidite subaguda, Hashimoto ou Graves. Existe um mimetismo molecular em que as proteínas do vírus, elas encontram, algumas proteínas do vírus são semelhantes às proteínas expressas na membrana da célula tireoidiana, o que pode atrair a produção de autoanticorpos. E a agressão direta do vírus
ligação na célula tireoidiana vai acontecer. Então, inicialmente, uma agressão direta, seguida de uma autoimunidade secundária. Existe uma síndrome descrita, que é a síndrome autoimune inflamatória, chamada EIGEA, que ela resulta do desbalanço entre as imunidades inata e adaptativa, e os adjuvantes, né, que poderiam predispor ao aparecimento dessa síndrome são algumas situações como uma presença maior de sais de alumínio, citrato de sódio e outras substâncias químicas que podem influenciar nesse status tireoidiano. Então, a síndrome autoimune inflamatória pós-Covid ou pós-vacinação, como é que eu vou pensar nela? Primeiro, na relação temporal com a infecção por Covid. Então, o paciente me refere que ele teve Covid há 1 mês ou há 2 meses atrás. Eu sei que eu posso ter um quadro de tireoidite subaguda, então seria uma manifestação muito parecida com a que a gente conhece de tireoidite subaguda, com dor cervical, eu posso ter uma tireotoxicose inicial, perda ponderal. Farei a minha avaliação laboratorial com hemograma, VHS, TSH, T4 livre. É importante, se esse seu paciente estiver em tireotoxicose, que você dose os anticorpos estimuladores da tireoide, assim como o anti-TPO e o tireoglobulina, e eu vou, possivelmente, depois, tendo caracterizado essa tireotoxicose, esse quadro inflamatório, eu vou monitorar com anticorpos e função tireoidiana, e eu posso fazer uma cintilografia, uma ecografia tireoidianas para ver o grau de comprometimento dessa glândula. Só que na avaliação da função tireoidiana, eu quero chamar a atenção não só na situação do COVID, mas toda vez que a gente estiver avaliando um paciente com uma potencial disfunção tireoidiana, que é o seguinte: existe um atraso entre o momento em que o meu TSH sobe e o meu T4 livre desce. Então, no status eutireoidiano, eu tenho um TSH e um T4 livre equilibrados. Quando eu vou ter o desenvolvimento do status hipotireoideu, vocês podem perceber que o TSH sai do valor de referência muito antes da queda do T4 propriamente dito. Por outro lado, quando eu começo a tratar o meu paciente com levotiroxina, o TSH leva mais tempo para normalizar do que o T4 livre, que se a gente traçar uma reta aqui, a gente vê que ele vai preceder a normalização. O T4 livre normaliza algumas semanas antes da normalização do TSH. Isso é importante para a gente saber em que momento nós pediremos cada um dos exames, né? Um outro aspecto que precisa ser considerado quando eu estiver avaliando função tireoidiana é que, ao longo das décadas, houve melhora na técnica de dosagem de TSH. Inicialmente, nós tínhamos o TSH de primeira geração, que era um TSH que tinha um limite de sensibilidade mais alto. O de segunda geração modificou numa escala logarítmica, melhorando muito a sensibilidade no limite inferior do TSH, e o de terceira geração, que é o que a gente utiliza atualmente, ele tem uma acurácia muito maior. E a sensibilidade também modificou ao longo de décadas. A partir da década de 2030, que foi quando houve o desenvolvimento dos ensaios de terceira geração, esses ensaios eles têm anticorpos cada vez mais específicos contra o TSH. Então, os ensaios atuais são muito mais específicos e sensíveis do que os ensaios imunométricos ou os ensaios que utilizavam radioatividade inicialmente. As armadilhas na avaliação tireoidiana: primeiro, sabermos que o TSH é o melhor teste para avaliação de função tireoidiana primária. Isso não vale para o hipotireoidismo secundário, em que eu tenho lesão hipofisária. O TSH e o T4 livre têm uma relação inversa log linear, de forma que pequenas alterações do T4 livre levam a grandes alterações no TSH. Daí o fato do TSH ser um exame mais sensível na avaliação de disfunção tireoidiana. Uma outra questão são anormalidades que podem estar relacionadas com a síntese das proteínas transportadoras dos hormônios tireoidianos.
Existe uma condição que é muito rara, que é a hipertiroxinemia desalbuminêmica, em que eu tenho T4 livre muito elevado em alguns métodos de dosagem. Disfunções hipotalâmicas ou hipofisárias, eu não preciso esperar uma grande variação no TSH. Nesse caso, o T4 livre é o meu principal sensor de problemas no eixo tireotrófico. E medicações que influenciam o TSH, como dopamina, as aminas vasoativas em geral, os glicocorticoides e os análogos de somatostatina, reduzem a secreção de TSH e eu posso ter uma informação falsa sobre a função tireoidiana, ok? Então, para ilustrar para vocês, quero mostrar esse caso. Um paciente masculino de 12 anos procurou atendimento médico com queixa de dor cervical, sudorese, perda poderal, insônia e agitação há 3 semanas. Teve diagnóstico de Covid cerca de um mês e meio antes, e os sintomas que ele apresentou naquele momento foram congestão nasal e tosse seca, que remitiram após 5 dias do início do quadro. Então, a cervicalgia, ela sucedeu em mais ou menos 2 semanas, o início do quadro. Ele tinha um IMC baixo, uma frequência cardíaca alta de 112, uma PA dentro do normal, um pouquinho mais alto, e apresentava um TSH de 0,01 com o T4 livre aumentado, que era sugestivo de uma tireotoxicose. Mas de que origem? Esse paciente tinha um VHS de 35, o que é uma coisa que podia sugerir uma tireoidite subaguda. Na cintilografia, a gente não viu nenhuma captação do tecido tireoidiano, isso aqui é a glândula salivar. Então, a hipótese ficou de uma tireoidite subaguda. E na evolução desse paciente, uma coisa muito curiosa aconteceu. Esse paciente, no início, ele tinha tireotoxicose com anticorpos negativos, mas no mês seguinte, desculpa. No mês seguinte, a gente pode olhar em maio de 2021, ele evoluiu com aumento do TPO, aumento do TRAB e redução do VHS, ou seja, a tireoidite subaguda estava se resolvendo e a autoimunidade secundária se manifestando. Então, os anticorpos subiram e, curiosamente, hoje, um ano depois, o TPO está bem mais baixo, o TRAB está indetectável e os anticorpos anti-tireoglobulina também. Então, o quadro iniciou com uma agressão viral direta contra a tireoide, seguido de uma autoimunidade secundária com a produção de anticorpos estimuladores da tireoide. Ele fez um Graves, que foi resolvido com tratamento antitireoidiano, tá? Então, as mensagens para casa são que disfunções endócrinas durante ou após a COVID devem ser lembradas e rastreadas. Aquele cansaço persistente, vamos lembrar que eu posso ter um hipopituitarismo funcional ou uma agressão direta às glândulas suprarrenal e tireoidiana. Hiperglicemia pode acontecer, ainda não está bem descrito quanto tempo essa hiperglicemia pode durar, mas se houver a produção de autoanticorpos contra o pâncreas, possivelmente você terá um comportamento de um diabetes autoimune e um diabetes tipo 1. Hiponatremia persistente leva a sugestão de insuficiência adrenal transitória, mas que pode ser definitiva, na maior parte das vezes ela é transitória, por aquele bloqueio da ação do ACTH sobre a adrenal pelo mimetismo molecular do vírus com o próprio ACTH, e a disfunção tireoidiana pode cursar com uma tireotoxicose de uma tireoidite subaguda, em que eu só estou liberando na circulação o hormônio pré-formado, ou eu posso ter um hipotireoidismo ou hipertireoidismo persistente. Por quê? Por agressão celular direta e autoimune secundária. Doença autoimune secundária. No caso que eu mostrei para vocês, começou com uma tireoidite subaguda, houve a elevação dos anticorpos e depois a resolução da tireotoxicose, onde havia predomínio ali dos hormônios, dos autoanticorpos estimuladores. Então, esses são os temas, os tópicos que eu acho mais interessantes para a gente discutir com vocês, que são internos, residentes, então, lidaram com os pacientes que tiveram Covid e agora tem que se lembrar que a doença está passando, mas as consequências podem ficar. Então, agora eu gostaria de abrir para
perguntas. Muito obrigada aos que assistiram. Nós temos perguntas? Sim, doutora, temos perguntas no Q&A. Tudo bem. Então, temos uma pergunta do Márcio Eugênio. A pergunta é a seguinte: doutora, vemos que existe uma predileção pela hipófise e pela tireoide. Contudo, o que dizer do trato pulmonar, já que pacientes, ainda sem uma dispneia significativa, já evoluíam para uma saturação comprometida no atendimento inicial? Seria uma disfunção secundária ao hipopituitarismo ou uma agressão direta à tireoide? Aqui, Márcio, na realidade, a gente tem que voltar para a fisiopatologia daquele quadro grave de Covid de 2020, de 2021. Você se lembra que naquela fisiopatologia a gente tem que considerar que o vírus tem afinidade pelo trato pulmonar, né? Hoje a gente está discutindo especificamente o sistema endócrino, mas o alvo principal daquelas primeiras cepas do Covid eram os alvéolos pulmonares. E tinha a questão da tempestade de citocinas que agravava muito a situação. Então, essa pergunta de um pior prognóstico, de uma saturação comprometida já no atendimento inicial, seria uma disfunção secundária ao hipopituitarismo, uma agressão direta à tireoide, eu acho que a gente tem que considerar aí que a gravidade está muito mais relacionada à produção de citocinas da própria infecção pulmonar. Mas um trabalho que nós estamos em fase de publicação foi feito no grupo Covid aqui do Hospital Universitário de Brasília, é a tese de mestrado do Silvio, mostrou que pacientes que dão entrada na admissão, esse paciente que evolui mal, você ainda não começou corticoterapia e que apresentam um cortisol muito baixo, são pacientes que têm um desfecho pior. Então, a gente tem que se lembrar que talvez o cortisol venha, depois que a gente publicar, vamos ver como é que serão as críticas em relação a esse trabalho, mas talvez o cortisol seja um preditor de uma endocrinopatia já no início da infecção. Só que a gente não pode atribuir diretamente a má evolução ao sistema endócrino. Ele é um colaborador, mas não o eixo principal, certo? O Gabriel Serafim fez uma pergunta que o tratamento das endocrinopatias causadas pela COVID muda? Existe alguma conduta mais específica para esses casos? Não. Eu vou analisar o que foi a situação específica. Se o meu paciente se manifestou com um hipopituitarismo, eu vou ver quais são os eixos que estão comprometidos e eu vou ter que repor aqueles eixos. Então, se eu tenho um hipotireoidismo central ou uma insuficiência adrenal central, eu vou tratar da mesma forma como eu trato o hipopituitarismo de outras causas. Já a tireoidite, eu sei que eu posso ter tanto a manifestação de uma tireoidite subaguda, e o tratamento vai ser o tratamento com anti-inflamatórios, da mesma forma como a gente faz na tireoidite subaguda, mas eu posso ter também o desencadeamento de uma doença de Graves ou uma tireoidite de Hashimoto. E aí eu vou tratar da forma mais geral, mas dentro do específico, caso aquele meu paciente tenha alguma particularidade adicional, Gabriel. Então, em geral, a conduta é a mesma. A única questão, em termos assim, de especificidade, é se lembrar que o tropismo do vírus a capacidade do vírus mimetizar o ACTH endógeno vai levar a uma resposta, pode levar a uma resposta adrenal atrasada ou insuficiente. Isso sim pode piorar o prognóstico do paciente. Então, isso seria um indicador de uma corticoterapia mais precoce. Porque aí eu estou com o meu eixo corticotrófico, comprometido. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Gabriel. Se você quiser colocar no chat. Mais alguma dúvida, gente? Estou aqui à disposição. Obrigada, Gabriel, se eu esclareci, ótimo. Então, gente, da mesma forma como em outras
em outros tecidos, a gente sabe que o COVID ele tem manifestações muito diversas. Tem pacientes que têm manifestações cutâneas, pacientes que têm manifestações do trato digestivo, pacientes que têm comprometimento pulmonar, pacientes que têm comprometimento só do trato respiratório superior. Da mesma forma, o sistema endócrino ele pode ser acometido ou não em graus diferentes, em glândulas diferentes. Então, precisamos realmente personalizar esse tratamento e lembrar que o sistema endócrino tem uma íntima relação com a resposta imunológica. Então, o ideal é que ele realmente tenha a resposta dentro do adequado. Continuo à disposição. Se não houver mais nenhuma dúvida, a gente pode fazer um intervalo antes da aula da doutora Thalita, mas depende de vocês colocarem mais alguma questão ou não. Eu estou às ordens. Doutora, o Márcio Eugênio está perguntando aqui o seguinte: a predileção pelo diabético e obeso seria pelo facilitado na produção de uma maior quantidade de citocinas? Pois é, a maior quantidade de citocinas, Márcio, inicialmente se colocou, quando a gente ainda não tinha um estudo muito profundo do COVID, nem uma ideia do que aquilo poderia trazer a longo prazo, o indivíduo obeso, ele tem uma resposta imunológica diferente do indivíduo magro, não só para o COVID, para qualquer infecção. O tecido adiposo abdominal, ele não é um tecido inerte, ele é um tecido capaz de produzir citocinas. E essas citocinas, elas realmente podem trazer agravamento do quadro. Então, achava-se que o tecido gorduroso, ele contribuía para um pior prognóstico, tecido adiposo abdominal, ele contribuía para um pior prognóstico em função dessa maior capacidade de produzir citocinas. Hoje, a gente já tem um conhecimento adicional. Isso realmente existe, mas o vírus tem tropismo pelo pâncreas. Então, o indivíduo que previamente não tinha alterações glicêmicas, ele pode vir a apresentar. E a hiperglicemia, ela tem um reflexo direto sobre a resposta imunológica, sobre a cicatrização, sobre todas as coisas o estresse oxidativo, sobre todas as questões que a gente conhece. Então, aquele indivíduo que não era previamente diabético, ele pode transitoriamente ficar diabético ou definitivamente, caso eu tenha a produção de anticorpos contra o pâncreas. Respondi, Gabriel? Tá ótimo. O Tiago fez uma outra pergunta aqui. Com a alta demanda em pronto-socorro, muitas vezes não percebemos a relação de hiperglicemia com a Covid-19. São realizados os tratamentos convencionais e muitas vezes prescrito alta. Temos algo que seja um diferencial nesse tipo de situação? Tiago, a demanda no pronto-socorro é grande, mas a glicemia, a glicemia inicial, ela faz parte da avaliação na admissão no pronto-socorro. Foi colhida a história clínica, aquele paciente não tinha diabetes prévio e durante a infecção, durante a admissão no pronto-socorro, você percebe uma glicemia ali de 250, 300. Esse paciente, ele precisa ser insulinizado imediatamente até passar a infecção e a gente poder concluir se aquilo ali foi uma hiperglicemia de estresse ou se é um diabetes que realmente vai se estabelecer por agressão pancreática. Então, a conduta que vem depois da alta, na avaliação inicial, vai aparecer a glicemia, mas na conduta após a alta, vai depender muito do comportamento dessa glicose durante a internação. Se esse paciente se mantiver com glicemia alta, independente de uso de corticoide, que a gente sabe que é hiperglicemiante, mas um paciente que você não está usando ali corticoide ou que você está vendo um comportamento atípico da glicemia.
Durante a internação, você deve manter o esquema de insulinização. Já existem alguns protocolos específicos para esse tratamento. E na alta, você vai depender muito com que glicemia você o liberou e se ele está se comportando como um tipo 1 ou se foi só uma hiperglicemia de estresse. Respondi? Então, essa é a sua pergunta. Temos algo que seja um diferencial nesse tipo de situação? É o comportamento da glicemia ao longo da internação. Então, você vai manter o mesmo esquema para qualquer paciente desglicêmico, manter glicemia de horário e queimando com insulina rápida ou ultra rápida, ou colocar em bomba de fusão, a depender da gravidade da glicemia. Mais alguma pergunta, gente? Doutora, o Márcio está perguntando se teria alguma diferença do SARS-CoV-2 para diabetes do tipo 1 ou 2. Márcio, você coloca do ponto de vista metabólico, né? Bom, se no SARS-CoV-2, eu tinha um paciente que era euglicêmico, ele teve um ataque viral, uma agressão viral ao seu pâncreas, ele vai se comportar como... Ele não era previamente diabético. A primeira situação é que eu teria um paciente euglicêmico, mas que tinha uma predisposição genética ao diabetes tipo 1, que o vírus foi o desencadeador da agressão citotóxica direta e depois da autoimunidade secundária. Esse era o paciente previamente euglicêmico. Se ele já é diabético tipo 1, eu tenho que intensificar o esquema de insulinização. E o paciente diabético tipo 2, que normalmente ele já veio com diagnóstico de diabetes tipo 2, e ele tem uma gordura abdominal aumentada, etc., ele é um paciente de prognóstico pior, porque a resistência à insulina ou a hiperinsulinemia vão dar uma tendência a um status pró-inflamatório e pró-trombótico maiores. Então, mesmo ele sendo um paciente diabético tipo 2, durante a internação eu não devo insistir com medicações orais, principalmente metformina ou indutores hipoglicemiantes, que seriam indutores da secreção de insulina. O ideal durante a internação é que a gente mantenha o paciente insulinizado se a glicemia estiver aí alta, acima de 250, manter a insulinização. Tá? Então, do ponto de vista metabólico, o tipo 1 e o tipo 2, eles têm comportamentos diferentes, porque um é insulinopênico e o outro é a resistência à ação da insulina, né? Mas durante a internação, o diabetes tipo 1 ele tem uma grande chance de desenvolver aí uma cetoacidose, e o diabetes tipo 2, ele tem uma hiperglicemia maior do que a que ele teria, normalmente de difícil controle, e o que normalmente a gente faz, os inibidores de DPP-4 você pode manter, mas a metformina e os hipoglicemiantes orais, suspender e eventualmente insulinizar seu paciente. Okay? Doutora, não temos mais perguntas. Perfeito. Então, vamos dar um breve intervalo até o início da aula da doutora Thalita. Ok? Obrigada a todos.